Aleluia. Ele é o seu amigo. Aleluia. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, porque não viemos buscar respostas. Não viemos aqui hoje, Senhor, te dar uma lista, Senhor, de coisas que queremos. Não viemos aqui essa noite, Senhor, para fazer desse lugar uma casa de prestação de serviços. Mas nós viemos aqui, Pai, por amor. Porque não há outro lugar. Porque não há outro Deus. Porque não há outro Senhor. Porque não há outra vida que queremos. Queremos te abraçar, amigo. Tu és o amigo que nunca falhou, o amigo que nunca traiu, o amigo que não diz coisas duras, que não nos machuca. Tu és o amigo que compreende, que acolhe, que enxuga nossas lágrimas, que nos ampara. Nós queremos hoje, como Maria, Senhor, lavar os teus pés, enxugar com o nosso cabelo. Nós queremos ser como o apóstolo João, que deitou sua cabeça no seu peito e se inclinou. Nós queremos ser como Pedro, que estava naquela praia solitário, abandonado, tinha falhado contra ti, contra a amizade, mas o Senhor encontrou ele naquela praia e o chamou para comer pães e peixes, sentado na areia da praia. Ah, Senhor, como precisamos de ti. Nós queremos ser como Lázaro, que você ia na casa dele. Nós queremos ser como aquela mulher que estava envergada e você, Senhor, a curou. Senhor, não distancia de nós, porque queremos nos aproximar mais e mais de ti. Não queremos andar orgulhosos, independentes do teu amor, nem da tua amizade. Ah, Jesus, tu és o nosso bom amigo. Tu és o amigo fiel. Nós queremos essa noite nos render a ti na tua casa. Queremos ouvir o teu toque na nossa porta, porque a promessa é que você bateria na porta, e se nós abríssemos, você entraria e cearia conosco. Nós queremos abrir a porta hoje, não só da nossa casa, mas do nosso coração. Nós queremos abrir todas as portas que estavam fechadas, as portas que nós fechamos para que você não entrasse. Ah, Senhor, a nossa independência fecha as portas, o nosso orgulho fecha portas, as nossas críticas fecham portas, mas nós hoje queremos te dizer: bate na porta, porque nós vamos abrir, Senhor. Ah, Senhor, bate na porta, que queremos abrir a porta para você cear conosco. Nós queremos, Senhor, nessa noite nos derramar diante de ti e te dizer para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Se nessa caminhada nós, Pai, aprendemos a caminhar como teus amigos, aprendemos a caminhar, verdadeiramente terá valido a pena a nossa vida aqui na terra. Verdadeiramente terá valido a pena se nós terminarmos a nossa caminhada, não com a lista de sucessos, não com a lista de coisas que deram certo, não com a lista de diplomas ou de conquistas financeiras, mas se terminarmos como teu amigo, terá valido a pena. Terá valido a pena se um dia, o nosso último dia aqui na terra, olharem para nós e dizerem: verdadeiramente ele foi um amigo de Jesus. Que a gente seja teu amigo. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite, obrigada por essas canções, canções dos céus que nos aproximam de ti. Senhor, não nos deixe nos afastarmos do teu amor, porque o teu amor é vida, porque o teu amor é a fonte, porque o teu amor é a razão do nosso viver. Jesus, obrigada por ter nos amado.
Obrigada por ter nos chamado para ser amigos. Obrigada, Jesus, porque essa é uma casa de amigos. Essa é uma mesa de amigos. Nós estamos na casa do amigo. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus. Podem sentar, família. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão pegando a casa ainda em processos de restauração, de reforma. Paredes novas sendo levantadas, muros sendo restaurados, pintura, jardim, parte elétrica. Deus está fazendo tudo novo e de novo para nós, para você experimentar mais ainda do aconchego na casa do papai, né? Que a gente esteja firmado no livro de Ageu, firmado, cuidando da casa do Senhor, envolvidos nessa obra. Essa grande honra que a gente tem de sermos participantes das coisas do Senhor, da casa dele, de sermos participantes daquilo que ele está fazendo na terra. Nós não só somos co-herdeiros, mas nós somos coparticipantes. Nós estamos participando com Jesus dessa obra missionária, da grande comissão. E eu amo o livro de Ageu, tem sido um livro assim que Deus tem falado muito comigo. Tem falado muito da minha casa, com meu marido, com a nossa família, sobre como Ageu soube posicionar um povo para entrar na porção e na herança que eles tinham. Hoje a gente está no nosso último domingo da nossa série Revestidos de Amor. Então, nosso último domingo para a semana, nós já vamos estar na nossa conferência de mulheres. Então vai ser um final de semana inteiro falando de realeza, falando de tantas palavras proféticas para esse tempo. A gente vai começar sábado, né, a conferência realeza aqui, da Olaria ao Palácio. Então, para a semana a gente vai estar falando tudo sobre realeza aqui. Vamos estar falando tudo sobre o chamado que Deus tem com a sua igreja. Ele não nos chama mais de escravos, né, mas de filhos. E como filhos herdeiros. E somos sacerdotes do Senhor. Povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nação santa. Somos realeza. Então a gente quer convidar todo mundo mesmo para estar aqui. No domingo traga amigos, traga convidados. Que vai ser um culto bem diferenciado, vai ser um culto bem especial, porque vai estar dentro da conferência. Então vai estar as mulheres da conferência que estão viajando para estar aqui conosco, e vocês também. Então a igreja vai receber muitas mulheres de muitos lugares no próximo domingo aqui. E essa conferência vai ser sábado, domingo de manhã e a segunda à noite. Então dá tempo ainda, procura, mas pastora Fátima, no final, ela vai trazer todos os avisos, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, família, em João 13, 34. Nós ainda estamos em reforma com o nosso telão aí, o nosso LED, mas vai vir lindo, vai vir maravilhoso, vai vir tudo novo, gente. João 13, 34, diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que vós também vos ameis uns aos outros. Esse não é uma opção, esse é o mandamento. Esse não é se eu estiver com vontade, o amor, revestidos de amor, né? A história da Bíblia, a história da crucificação, a história da ressurreição, a história das boas novas é uma história de amor. Toda a Bíblia é uma história de amor. Eu não sei se você percebe, mas você está aqui por causa da história de amor. Você não está aqui para cumprir uma obrigação, para ser religioso, para cumprir preceitos, para ser aceito. Você está aqui por causa de uma história de amor. Nós estamos aqui nesse edifício, nesse prédio, por causa de uma história de amor. Tudo que envolve essa noite envolve uma história de amor. Eu estou pregando aqui essa noite por causa de uma história de amor. O casal que estava aqui, os levitas que estão no altar, é por causa de uma história de amor. Então, se a gente tirar amor do Evangelho, se a gente tirar amor das Escrituras, se a gente tirar amor da história do cristianismo, não existe cristianismo, não existe cruz, não existe ressurreição, não existe eternidade, não existe igreja, não existe mais nada. Porque a história é a história de amor.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por amor. A história de Deus dar o seu Filho foi uma história de amor, uma história minha, sua, daqueles que ainda virão a existir, daqueles que vieram antes de nós. A história é fundamentada em amor. E todas as vezes que a gente foge desse amor, todas as vezes que a gente não coloca esse amor como fundamento para as nossas decisões, para as nossas escolhas, a gente está pecando contra o plano de Deus. Porque o plano de Deus foi amor. Ele amou o mundo. Ele amou, e Ele não amou quando o mundo estava bem, quando eu e você estávamos cheirosos, bonitos, lendo a Bíblia. Ele nos amou na sarjeta, na lama, no medo, na solidão, nas histórias desconstruídas, nos lares desfeitos, nas esquinas das drogas, nas histórias de motéis, de bares, histórias de destruição, de inimizade, de confusão, de lutas entre famílias. Ele nos encontrou quando nós não éramos hoje apropriados como estamos hoje, sentados aqui. Mas Ele nos encontrou no passado, sujos, cheios de lama, de histórias terríveis, de destinos travados, de calabouços espirituais. Ele nos amou. Ele nos amou. Jesus nos amou. Ele foi para a cruz por amor. Jesus foi naquela cruz por amor. Você entende isso? Que Ele não foi para você ter um bom comportamento. Ele não foi para você ser um bom religioso. Ele foi por causa de uma história de amor. Foi esse amor que Ele nos amou, com amor eterno. Eu te amei, por isso que com benignidade eu te atraí. Nós não fomos atraídos com dureza, mas fomos atraídos por causa do amor dEle. Então Ele diz: eu amei vocês com amor eterno. Eu não amei vocês com amor passageiro. Eu não amei vocês com amor desse mundo que é falho, que é limitado, que é condicional. O amor que esse mundo dá, ele é falho, ele é limitado. Se nós nos amarmos uns aos outros com o amor desse mundo, a gente não vai amar sempre. A gente vai amar enquanto um é bonzinho para o outro. A gente vai amar quando alguém está fazendo o que a gente quer. A gente vai amar circunstancialmente, condicionalmente. Por isso que Ele diz: eu amei vocês com amor eterno. Não é com amor desse mundo, porque esse mundo, ele ama com amor falho. Mas quando nós amamos no amor de Cristo, nós amamos verdadeiramente com um amor que não pode falhar, um amor que não pode acabar, um amor que não pode desistir, um amor que jamais pode ser apagado. Por isso que Ele diz: com benignidade eu te atraí. Nós só podemos atrair quando nós amamos. A lei da atração é a lei do amor, porque Jesus é irresistível. A gente não precisa revelar mais nada a não ser o amor. Você percebe que quando a gente revela o amor de Cristo, as pessoas acabam se chegando a nós. As pessoas vêm porque a gente se torna irresistível. Jesus é irresistível. As pessoas só não vêm se a gente mostrar para elas uma série de regras da igreja, uma série de situações, de circunstâncias. A mais B será C, 2 mais 2 será 4. Mas nesse amor não entra assim. Esse amor alcança uma samaritana que estava no poço, que tinha 5 maridos, e o que ela tinha agora não era dela. Esse amor alcançou Lázaro naquela tumba depois de 4 dias. Esse amor alcançou Zaqueu, um roubador de impostos, em cima de uma árvore. Esse amor alcançou Pedro quando ele errou, quando ele falhou. Esse amor alcança. Esse amor eterno não é um amor desse mundo, mas é um amor que transforma esse mundo. Obrigada, Deus. Só descobri quando eu subi. E é esse amor. A gente não vai encontrar nessa terra, mas a gente vai mudar essa terra com esse amor. As pessoas não vão vir porque você jejua bem. As pessoas não vão vir porque você escreveu livros, ou cantou canções famosas, ou levantou igrejas, ou é um ótimo profissional, um grande empresário, uma ótima mãe. Obrigada, Deus. Está ótimo, está ótimo. Não vão vir por isso. Elas vão vir se elas sentirem amor. O amor de Jesus, que é incorruptível. Esse amor que a sociedade não pode entender. Esse amor que a gente vai amar o que está perdido.
Não vai amar o que está já pronto, mas amar aquele que está perdido. A maior chave do evangelismo não é uma boa teologia, mas é um bom coração. Não é uma boa teologia que vai libertar as pessoas. Não é saber a teologia correta, mas é saber amar como Jesus amou. Se a gente amar como Jesus amou, nós vamos atrair as vidas. Os perdidos vão vir. A grande comissão vai acontecer. Que a grande comissão não é um fato da igreja. A grande comissão é o chamado da igreja. A grande comissão não é um programa que a gente vai fazer de um final de semana, se a gente for para o sertão ou se a gente for para o Japão. A grande comissão não é um evento. A grande comissão é o nosso chamado. Mas nós não iremos se nós não amarmos. Você não vai salvar quem você não ama. Se alguém estiver afogando, você vai pular e salvar aquela pessoa por amor. Porque talvez você fique também. Porque talvez vai ser sua vida que vai ali também. E é esse o amor que nos sustenta. A Bíblia diz: não tem amor maior do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. Jesus nos ensinou um nível de amor. Jesus nos ensinou como amar, porque Ele se entregou por nós. E a gente vive dias do desamor. A gente vive dias onde a gente não tem experimentado o amor como é para ser experimentado. E eu creio que a igreja, ela é a luz para esse tempo, para revelar o amor de Jesus. Nós temos falhado muito quando tornamos a igreja um lugar de alcançar metas, de bater metas, de mostrar o modelo como deve ser as pessoas se comportarem para chegar onde querem. Porque a igreja deveria ser o único lugar da terra, o único lugar seguro, onde o impróprio, onde o fraco, onde o doente, onde o enfermo vai conhecer o amor de Jesus. A nossa única função deveria ser revelar o amor de Jesus para o irmão. Essa é a nossa maior função. Revelar o amor. O que a gente percebe que nos dá força para prosseguir não é pessoas dizendo que 2 e 2 dá 4, mas são pessoas dizendo: eu posso te amar mesmo quando 2 e 2 está dando 1. Não é uma meta. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando você ama, você não aponta, você não acusa, você não diminui a pessoa, você ampara. Quando Jesus encontrou Pedro, Ele não disse: Pedro, você errou, você não foi tão bom, você poderia ter sido melhor, você poderia ter feito melhor. Eu te treinei 3 anos, sabe, Pedro? Eu estou achando que a coisa não está muito boa, a sua administração não é muito boa, não está dando tanta gente assim, as coisas não estão tão maravilhosas. Jesus não fez nada disso. Jesus olhou para Pedro e amou. O que torna a gente apropriado para cumprir o chamado não é pessoas nos criticando, nos acusando, mas nos amando. Porque quem constrói é o Senhor. Não, eu não lhe construo, você não me constrói, mas o meu amor, que eu revelo Jesus na sua vida, vai construir o seu chamado. Você não constrói uma pessoa dizendo para ela os preceitos da administração, os preceitos da economia, os preceitos da teologia. Você constrói as pessoas quando elas sentem o amor de Jesus através de você. A gente ama. E a gente cria nossos filhos amando. E a gente ama. E eu tenho certeza que quando eu chamava minhas filhas para fazer bolo de laranja comigo, eu não queria ter um bolo bem feito. Quando minhas filhas iam fazer bolo de laranja comigo, elas quebravam o ovo no lugar errado. Elas botavam açúcar demais, sujavam o balcão inteiro. A farinha de trigo se espalhava no chão. Mas se eu quisesse um bolo bem feito, eu chamaria alguém que prestasse o serviço bem feito. Mas eu não queria uma prestação de serviço, eu queria uma relação de amor. Então o bolo sai mal feito, mas o amor constrói. O amor constrói. Vamos fazer bolos que sujem. Vamos sujar o balcão.
Vamos sujar o balcão, gente. Eu digo, faz quase 17 anos que a gente ministra aqui. E eu tenho certeza que eu tenho 17 anos aqui de muitos erros. Eu tenho 17 anos de muitas limitações. Eu tenho 17 anos de muitos arrependimentos. Porque eu estou sendo construída nesses 17 anos. Não é só uma igreja que está sendo levantada. Eu e meu marido também estamos sendo levantados. E nós temos a plena convicção de todas as nossas limitações desses 17 anos. Mas sabe, o que nos torna a gente ficar de pé não é um balcão limpo, sem farinha de trigo, mas é saber que a gente está sujando o balcão, mas a gente está fazendo um bolo. E sabe o que torna a gente ficar de pé? São as pessoas que entendem que a gente suja o balcão para fazer um bolo de laranja. São as pessoas que sabem que para fazer bolo a gente vai sujar balcão. Mas a gente não quer uma prestação de serviço. A gente quer uma história de amor. Foi isso que Jesus viu em Pedro. Ele disse: eu poderia ter todas as razões agora de corrigir Pedro. Eu tinha todos os treinamentos de 3 anos de discipulado. E ele acabou com tudo. E ele não só pregou um sermão errado. Porque a gente que é pastor, gente, se a gente pregar mal 3 cultos, é praticamente o fim do nosso ministério. Se eu vim aqui pregar 3 cultos ruins para crente, pode ter certeza que meu ministério começa a acabar. Se eu disser uma palavra errada, uma frase errada, se eu dizer uma coisa errada, gente, você sabia que pode destruir todos os últimos 25 anos da minha vida ministerial? Como advogado eu não teria esse problema. Se eu fizesse uma péssima audiência, eu não deixaria de ter o meu diploma de direito. Se eu fizesse uma péssima escritura no cartório, eu não deixaria de ser tabeliã. Mas se eu fizer uma péssima pregação e eu tiver uma teologia errada, pode ter certeza que isso pode custar minha cabeça. Pode ter certeza que isso pode custar tudo. Sabe por quê, gente? Porque a gente se baseia muitas vezes nos nossos relacionamentos sobre a resposta, sobre os resultados, e não sobre um processo de construção do amor. Então eu nunca esperei que minhas filhas fizessem um bolo sem sujar. Se você quer uma coisa muito bem feita, pague. Mas se você quer uma coisa que vai marcar para a eternidade, faça junto. Faça errando. Faça acertando. Tenha, por favor, sempre uma reserva de amor para as pessoas que estão à sua volta. Sempre permita uma reserva de amor para as pessoas que estão em sua volta. A gente tem levantado lideranças, não só aqui, mas fora. Temos levantado liderança lá fora na Europa, que é raro, que cometeram erros graves. Mas eu não me lembro, aí fofinho, rodando 8 horas de carro em jejum para a gente ir para uma outra cidade, debaixo de neve, para corrigir a pessoa. Mas a gente rodou para dizer: você pode se levantar, porque tem uma igreja aqui que não pode fechar. Tem pessoas aqui que precisam de a sua ajuda. Tem pessoas aqui, e a gente pegar alguém que está arrasado, pegar alguém que está completamente arrasado, olhar para a gente e dizer: eu não quero mais, eu não aguento, eu não sou bom bastante, eu só estou lembrando que meu pai e minha mãe fez comigo, eu não presto. E a gente está ali e ficar ali ministrando a pessoa 6 horas em jejum. Sabe por quê? Não porque a gente vai ganhar nada, não porque a gente vai ter uma reserva. Talvez a pessoa nem lembre, talvez hoje na memória dela ela nem lembre, mas nos anais eternos a memória vai continuar. Porque nós rodamos toda aquela distância em neve, num dia difícil, num dia que a gente poderia ter tirado para fazer outras coisas, mas a gente estava ali. Sabe por quê? Por causa de uma história de amor. Então nem tudo é resultado. A nossa vida não é um resultado. A nossa vida é um trilhar de amor, é uma trajetória de amor. Não só se está dando resultado, mas se tem amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre o que a matemática não cobre. O amor cobre o que a matemática não cobre. Nesses 17 anos, essa casa nem sempre foi fácil. Nem sempre a gente terminou o mês dizendo: que maravilha, vamos pagar o aluguel tranquilamente. Nem sempre foi fácil. Essa casa nunca foi fundamentada sobre resultados.
O que fundamenta resultados é logo ali, gente, na Padre Carapuceiro, o shopping. Ali é resultados. Mas essa casa lembra muito a casa da minha avó. Nem sempre era fácil. Às vezes tinha dores. Às vezes tinha uma tia que partia. Às vezes tinha situações difíceis. Nem sempre era fácil. Porque casas não se constroem sobre resultados. Casa se constrói sobre amor. Eu não casei para meu marido dar resultado. Eu casei porque eu quis amá-lo até o meu último dia de vida. Eu casei porque eu vou amar este homem até o dia que eu fechar meus olhos. E eu sei que ele me ama quando eu não dou o resultado. Ele me ama. Se eu tiver mais gorda, mais magra. Ele me conheceu, eu tinha 54 quilos. Nem te conto quanto eu tenho agora. Ele me conheceu, eu jogava 2 horas de frescobol, depois 2 horas de ping-pong, tinha um cabelo na cintura. Era a garotinha mais celebradinha do prédio. Ele fazia todas as cestinhas do basquete, era o melhor do time. Tinha todas as medalhas e troféus. Nós não estamos mais assim. Não há mais medalhas de basquete. Eu não jogo mais 2 horas de frescobol. Eu acho que eu nem jogo mais, gente. Eu não jogo mais ping-pong. Muitas coisas mudaram em mim. Mas não estamos falando de resultados. Nós estamos falando de amor. Será que estamos preparados para ter uma conversa sobre amor? Será que a igreja está preparada sobre uma conversa sobre amor? De verdade, gente, eu não estou aqui e nunca estarei e nunca vim para aqui por causa de uma história de resultados. Eu vim aqui por causa de uma história de amor. Eu entrei nisso por causa de uma história de amor. E se a conversa mudar na mesa, para mim me agride muito. Se a conversa na mesa mudar, eu não vou saber lidar. Porque todas as minhas escolhas que eu fiz até hoje, todos os meus ditos ministeriais, o que Deus falou comigo foi sobre uma história de amor. E eu não sei lidar com a igreja se não for sobre uma história de amor. Eu não sei ensinar a história da igreja se não for amor. Eu não sei ir para o Japão se não for sobre uma história de amor. Eu não sei ir para o sertão se não for sobre uma história de amor. Eu não sei pregar o evangelho se não for sobre uma história de amor. O amor de Jesus por nós, Ele é o fundamento da casa. Ele é a pedra angular da casa. E a pedra angular da casa, o que sustenta o edifício, é uma história de amor. Eu te amei com amor eterno, por isso com benignidade eu te atraí. Quando a Bíblia fala sobre construção, eu jamais seria engenheira, tá, gente? Mas a gente tem que saber alguma coisinha, pouquinha. Nathalie fica tirando onda de mim, né? Isso é muito difícil você ter uma filha engenheira. Que ela fica, você não sabe a medida, você diz as distâncias erradas. O negócio comigo nunca ia ser engenharia. Mas uma coisa eu sei que tem na engenharia, é fundamentos. Todo prédio para ser construído precisa de fundamentos. Todo edifício, quanto mais alto, maior o fundamento. Se eu quero um edifício de 12 andares, eu vou ter que ter um fundamento para suportar 12 andares. Porque do contrário não vai resistir. Mas a Bíblia fala que todo mundo pode construir, o sábio e o nécio. Então a construção não é uma coisa só para sábios. A construção pode ser para nécios também. Então o nécio constrói na areia, que é mais rápido. O cálculo é mais rápido. A resposta é mais rápido, comercial. Então financeiramente a construção na areia gasta nada de fundamento, nada de gastos, porque é uma construção rápida para dar respostas rápidas. Mas a construção na rocha, a construção correta, ela vai custar, porque construir na rocha é difícil. Então a construção rápida é a construção para
resultado. A construção na rocha com fundamentos é a construção para a eternidade. Veja cada homem como constrói. Talvez você queira resultados rápidos. Então você não vai querer passar pelos processos. Traz a máquina, vamos começar a furar o terreno, vamos preparar o terreno, vamos fazer as escavações, não é? Mas a outra construção, ela vai levar tempo. Ela vai levar dias, ela vai levar meses. E ela vai ser fiel àquilo que você quer construir. Por quê? Porque não é uma construção para cair. É uma construção para permanecer. E a construção do amor é a construção difícil. É a construção do desafio. É a construção da renúncia, do perdão. É a construção que você vai ter que olhar para as situações e lançar o perdão, a reconciliação, a construção, a espera, a paciência, a perseverança. A outra construção não. Você não precisa nada disso. Mas em compensação, apesar do resultado rápido, quando você passa, nossa, já construiu, nossa, já está pronto. Mas essa é a construção que vai cair. E a nossa vida não pode estar edificada se não for no amor. A nossa história não pode estar edificada se não for no amor. Você não cria filhos mostrando para eles o quão eles devem ser responsáveis, estudiosos, o quanto eles devem ser pontuais, o quanto eles têm que ser bom em informática, em inglês, o quanto eles têm que ser bom em tudo. Sabe, eu creio que você vai ensinar essas coisas, mas a edificação de um filho é o amor. Não é a resposta que ele lhe dá no inglês. Não é a resposta que ele dá na informática, nas coisas dessa terra. Porque você não cria filhos sobre desempenho. Você cria filhos por causa do amor. Então tudo na nossa vida, gente, tudo, o seu trabalho. Se você vai para o seu trabalho por causa do dinheiro, você não tem uma história de propósito com o seu trabalho, porque o propósito do trabalho tem que ter amor envolvido pelo que você faz. A resposta financeira é uma consequência de fazer o que você gosta. E às vezes a gente diz, eu gostaria de não trabalhar, e a gente pensa assim, meu Deus, a Bíblia diz, Deus trabalha. Jesus disse, o meu Pai trabalha e eu também trabalho porque meu Pai está trabalhando. A Bíblia diz isso. Mas Deus trabalha, mas Deus é rico. Deus é milionário, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Mas Ele está trabalhando. Então Ele não trabalha porque precisa. Ele trabalha por causa do amor que Ele tem ao propósito. Por isso que Deus é amor. E toda vez que você faz uma coisa para ter uma resposta financeira, você não está trabalhando, que é avodar, que é adorar. Você está prestando serviço. E se você é um prestador de serviço, você acaba vindo para a igreja, não por causa de uma história de amor, mas para Deus prestar um serviço que você precisa. Igreja dá trabalho. Casar dá trabalho. Filhos dá trabalho. Gato dá muito trabalho. Comprar um carro dá trabalho. Uma igreja desse tamanho dá trabalho. Já parou para pensar? Foram comprar fio, aí quando o fio me disse, eu fiquei, pelo amor de Deus, Samuel, o que é isso, pelo amor de Deus, de fio? Misericórdia. Mas Samuel, deixa eu lhe pensar uma coisa, você tem uma moto muito possante, né? Você entende de automóvel, não entende, Samuel? Você gosta de automóvel, eu sei que você é um rapaz descolado. Eu vejo você nos stories aí de moto, com roupa preparada, não é? Sua moto é topada, não é verdade? Então você, se fosse comprar uma BMW e uma Ferrari, e você chegasse na loja da BMW e Ferrari e entrasse assim e dissesse, moço, eu tenho dinheiro, eu quero comprar uma Ferrari. Aí o moço, pois não, qual é a cor que você quer? Tem o vermelha, tem essa cor aqui, o lançamento. Aí você dizia, não, por favor, eu quero saber uma coisa, tem Ferrari Flex? Tem Ferrari a álcool? Tem Mercedes a álcool? Gente, por favor, eu não entendo muito de motores. Eu sou bem burrinha em motores.
Quer saber sobre motores? Pergunta a Nathalie, que ela faz motores lá, italianos. Ela sabe de motores, dessas coisas bonitas, maravilhosas. Eu não sei, mas eu quero saber o seguinte: tem alguma Mercedes aí a álcool? Ou alguma Ferrari a álcool? A gente sai de jatinho e bota aí, por favor, põe só um quarto. Eu acho que não, né? Quando a gente gosta de coisas grandes e tem uma mentalidade grande, não dá para pedir flex. Quando Deus vai lhe chamar para frutificar, para crescer, para aumentar, você não pergunta se é flex. Então, as coisas que dão trabalho são as coisas que dão resultado. As coisas que mais exigem da gente amor no fazer são as coisas que mais vão frutificar. Eu me lembro quando os meninos eram pequenos, o corredor da nossa casa era as paredes pretas, de tanto que eles ficavam de castigo. De castigo, aí os pezinhos no corredor, quando ficava de castigo. Dá a pensar. Os pezinhos ficavam tudo no corredor. Eu passo no meu corredor agora, não tem um pezinho. Sabe por quê, gente? Porque o desempenho pode ser falho, mas o amor nunca falha. E o que levantou eles para saírem do corredor não foi o desempenho, foi o amor. Foi o amor que edificou e tornou adultos que amam a Jesus, que honram a Jesus, que são responsáveis, que tornam esse mundo melhor, que cuida do órfão, do pobre, da viúva, que se preocupa em deixar esse mundo melhor. Não foi uma história de desempenho, foi uma história de amor. E talvez você não esteja entendendo essa história de amor de Deus com você. Talvez você esteja um pouco revoltado com esse amor. Em alguns momentos da minha vida eu disse ao Senhor: me ame menos. Você está me amando demais, Senhor. Me ame menos. Porque teve correções que eu não gostei. Teve limitações que eu não gostei. Mas a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ama. E o filho que está sem correção não é filho, é bastardo. Gente, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que eu não sou filha bastarda. E eu não sei se você quer ser bastarda. Porque se ele está lhe corrigindo muito, é porque tem uma grande fundação para levantar um grande edifício. Ele está preparando. Ele está preparando. Ele está preparando coisas grandiosas. Então a correção é mais necessária, o investimento é mais necessário, porque o amor é mais intenso. Tem filho que Deus pode apertar mais, sabe por quê? Porque Ele sabe que não vai desistir. Ele sabe, quando Deus está nos apertando muito, pode ter certeza que Deus sabe o seguinte: eu posso apertar porque é meu filho. Eu posso apertar porque é minha filha. E eu posso fazer dela um vaso novo. Eu posso fazer dele um vaso novo. E esse não é um padrão que eu quero para ele. Esse padrão de mesa eu não quero para ele. Esse padrão de amigos eu não quero para ele. Esse padrão aqui não é para ele. Então eu vou fechar portas, eu vou tirar pessoas, eu vou rodar com ele, eu vou mudar ela, eu vou tirar papel de baixo, botar em cima, eu vou fazer coisas, eu vou levantar, eu vou aprimorar, eu vou fazer coisas que eu não estou fazendo com pessoas em volta, mas eu estou fazendo com ele e com ela, porque eu sei que eu posso amar, e por amar, eu sei que eu posso corrigir. Essa é a história de amor. Ela também envolve correção. A gente sempre acha que o amor não tem correção. Amor sem correção é leviandade. Eu jamais deixaria de corrigir um filho meu. Eu jamais deixaria de colocar um filho meu de castigo. Eu jamais deixaria de investir num filho meu. Sabe por quê? Porque eu me importo com eles. E eu creio que Deus olhou meu coração e de fofinho e viu como a gente podia amar aquelas 5 crianças e disse assim: eu vou dar uma igreja. Porque, gente, a gente pode falhar em muitas coisas, mas a gente nunca falhou em amar vocês. A gente pode ter um monte de defeito, eu também acho. E que tinha pessoas muito melhores para estar aqui do que eu e ele. Eu também penso assim. Não pense que é só você que pensa isso não. Eu também concordo com você sobre inúmeros defeitos meus. Mas eu vou dizer uma coisa a você: Deus não escolheu a gente
por causa do nosso desempenho, Ele escolheu por causa do nosso coração. Porque quando Ele escolheu Davi, Ele tinha uma ótima escolha, que era Saul. Ele tinha uma ótima escolha. Saul, gente, era o melhor. Saul era mais preparado. Saul era mais inteligente. Saul era mais alto. Saul era uma pessoa muito mais em várias áreas do que Davi. Mas quando Deus estabeleceu a tenda de Davi, Ele não estava procurando as características de Saul. Tanto que Ele disse ao profeta: não olhe para a aparência, olhe para o coração. Quando o profeta, confuso com a situação que estava acontecendo, e tentou ungir Eliabe, que era o irmão de Davi alto, que era guarda de Saul, que era da linhagem real, sabe? Aí o profeta ainda chegou junto de Eliabe. Deus disse: não é esse. Não é esse o padrão. Porque quando Deus quer encerrar um padrão e levantar outro, Ele vai confundir muitos homens. Quando Deus está destruindo um tipo de comportamento, um tipo de padrão, um tipo como as coisas estão andando, e vai levantar algo novo, muita gente vai ficar confuso. Deus está mudando a igreja do Brasil, e eu sei que tem muita gente confusa, não está entendendo o que Deus está fazendo. E tem muita gente julgando, criticando algo que é Deus que está fazendo. E eu não queria cair na mão de Deus, julgando algo que é Ele que está fazendo. E Deus diz a Samuel assim: não olhe para a aparência, olhe para o coração. Não olhe para a aparência. Família, eu quero dizer a vocês hoje, nesse tempo que Deus está trabalhando na igreja, não olhe para a aparência, olhe para o coração. Não olhe para a aparência das coisas. Não olhe para o resultado das coisas. Olhe para o coração. Só alguém que já soube renunciar a muitas coisas pode verdadeiramente dizer que tem um coração provado. Porque você só sabe se seu coração é provado se você já renunciou. As coisas não têm que ser tiradas da gente, elas têm que estar lá muito bem e você dizer: eu não quero elas, eu não quero isso. Você tem que ter essa autoridade. E isso é para você, sabe, ter aptidão espiritual, habilidade espiritual para lutar com níveis de principados e potestades. Quando você já renunciou. E Deus disse: escolhi Davi, um homem segundo o meu. Ele não escolheu, ele não disse nada. Um homem que acorda cedo, um homem que é preparado, um homem que sabe fazer cálculos, um homem que sabe dirigir e governar uma cidade, um homem que tem aptidão de governança. Ele não falou nada disso. Ele falou do coração. Eu quero dizer uma coisa a você, queridos. Deus também está fazendo algo novo na igreja. E Ele continua olhando e vai continuar levantando e restaurando a tenda de caída de Davi. E Ele não está procurando contas bancárias, Ele não está procurando diplomas, Ele está procurando corações. Então talvez você esteja olhando para alguém que é melhor do que você, mais preparado do que você, mais sabido do que você, mais rico do que você. E Deus está dizendo: não olhe a aparência. Eu estou trazendo de volta a casa de Jessé, preparando uma mesa para o futuro. E a mesa do futuro está na casa de Jessé e não na casa de Saul. A mesa do futuro não é casa de Saul, é casa de Jessé. Por isso que muita gente está confundido. Tem muita gente confuso. Se o profeta Samuel ficou confuso, eu vou botar minhas barbas de molho. Se o próprio profeta, quanto mais nós. Por isso que a Bíblia diz: nada julgueis antes do tempo. Nada julgueis antes do tempo. Por isso que a Bíblia diz isso, gente. Porque tem um tempo para as coisas desenvolver. A construção de fundamentos, ela é mais demorada. O processo é mais demorado. Por quê? Porque Deus não está fazendo algo em mim e você para esse ano. Deus está fazendo para a eternidade. Deus não está fazendo algo na nossa vida para agora. Por favor. Deus está fazendo na sua vida para a eternidade. É por isso que algumas pessoas não vão entender. É por isso que algumas pessoas não vão conseguir te enquadrar. É por isso que algumas pessoas não vão conseguir te decifrar. Porque o homem espiritual discerne todas as coisas, mas ele não é discernido por ninguém.
O homem espiritual, ele discerne. Ele entra no ambiente, ele sabe os corações. Ele entra no ambiente, ele sabe. Só não precisa dizer nada. O homem espiritual discerne. E eu não quero andar de outro jeito a não ser no espiritual. Porque eu sei que a carne vai me levar para a morte, mas o espírito para a vida. A resposta da carne sempre vai ser morte. A resposta que a carne dá sempre é o que é externo. Sempre é aquilo que todo mundo está vendo. E aquilo que todo mundo está vendo não é o que Deus está fazendo. Porque Deus está fazendo coisas maravilhosas que ainda olho não viu e ouvido não ouviu. Então o melhor de Deus ainda está guardado para quem é espiritual. Aleluia! O melhor de Deus está reservado. As pessoas pensam que estão te lendo. As pessoas pensam que estão te enquadrando. As pessoas pensam que te decifraram. Eu posso dizer isso mais do que qualquer pessoa. Eu era para estar morta. Eu fui traída em mesas que eram para me acolher. Então, eu não tenho muito problema com os de repente de Deus, como diz Fofinho. Porque a gente tem provado muito deles. Quando parece que está morrendo, a gente está vivendo. Quando parece que está desistindo, a gente está só começando. Quando parece que fechou, Deus está abrindo. Na época da minha vida eu pensei que estava encerrando, que eu queria ficar quieta. Que se eu sobrevivesse àquela ameaça, para mim já estava bom. Queria só terminar a faculdade, criar os filhos. E Deus estava dizendo: olhos não viram, ouvidos não ouviram o que eu preparei para você, filha. Deus está falando isso com você também, minha irmã. Deus está falando isso também para você, meu irmão. Você falou essa semana em desistir. Você pensou em parar. Você pensou em parar o tratamento. Você pensou em parar o curso. Você pensou em parar o jejum, pensou em parar de vir para a igreja. E Deus está dizendo para você assim: o fim das forças humanas é o começo do poder de Deus. Teus olhos não viram ainda, os teus ouvidos não ouviram ainda o que eu preparei para você. O diabo não sabe o plano que Deus tem para você. E eu vou dizer a você: é extraordinário. O plano que Deus tem para você é extraordinário. Golias se arrumou no espelho e disse assim: vou dar cabo hoje de Jerusalém, vou acabar com aquele povo hoje. Então Golias colocou as armas, se vestiu, pegou a grande espada, o grande escudo, sua grande sandália, seu grande calçolão, sabe? Golias saiu pegando tudo que era grande, tudo que era forte, tudo que o povo temia. A pisada dele, quando saiu de casa, os esquilos correram, os ratinhos se esconderam, as corujas voaram, porque Golias estava saindo com o pezão dele, com o espadão dele, com a língua grande dele, com o olhão dele, com o cabeção dele. Estava lá Golias comendo aquela comida grande dele, comendo um monte de proteína. Ele estava lá todo musculoso, todo preparado. Aí saiu Davi de casa, o adorador: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí os demônios começaram a apostar. E o demônio disse assim: eu aposto todas as minhas fichas no Golias. Aí o outro demônio chegou lá debaixo do inferno e disse assim: eu também. Todo mundo estava apostando. Na linha da defesa de Saul, ninguém apostou em Davi. Os soldados fizeram uma aposta também. Quem é que aposta em Golias? Eu aposto, eu aposto, eu aposto. E não tinha ninguém torcendo por Davi. Não tinha nenhuma alma viva torcendo por Davi. Mas eles esqueceram que Deus era com Davi. A diferença não é a grande montanha que está vindo contra você, não é o grande gigante que se levantou contra você, preparado, dinheiro, comprou os advogados, preparou os juízes, está tudo preparado no Brasil, tudo fechado, tudo pronto. O negócio é para encolher, para fechar, para parar, para esquecer, para encolher, para ter medo, entrar debaixo da cama e começar a chorar. Mas o Senhor diz:
Mas o Senhor diz: eu não me esqueci da promessa. Eu não me esqueci o que falei para ti. Pode todo mundo duvidar, pode todo mundo correr, mas em quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Se eu tivesse que mandar alguém pregar o evangelho na Bíblia, eu mandaria Mical, filha de rei, criada no palácio, preparada porque era filha de Saul. Desde a infância estudou nos melhores colégios, andava com os melhores tênis, ia para a escola de motorista, usava perfumes importados, fazia tudo que era mais caro e o melhor. Melhores professores, melhores escolas, melhores faculdades, tudo. Mical, você é a melhor. Mas aí Jesus está passeando em Samaria. E os discípulos dizendo: vai para Samaria, Jesus? Não sabe que esse povo é misturado? E Jesus disse: mas eu vou por Samaria. Ali encontrou uma mulher. Péssimas escolas, péssimos pais, péssimas roupas, sem diplomas. Foi para todas as festinhas de rave, andou nos melhores motéis de Samaria, desceu os piores níveis com os homens mais sujos e sórdidos. Uma história de dar nojo. No meio dos evangélicos fariseus, ela seria expulsa da sinagoga. Jesus passou por ela e disse: que potencial. Porque Jesus, quando vê o buraco fundo, ele disse: se ela soube descer assim, tão baixo, imagine quando eu botar ela para subir. E ele diz: mulher. E ela diz: Senhor. E ele, quando termina aquela conversa com ela, de buraco é fundo, e Jesus diz: eu não estou preocupado com o buraco fundo, porque eu sou aquele que resolve os buracos fundos. Ela diz: eu não posso ir dar água porque é um buraco fundo. Não tem problema com o buraco fundo não, minha filha. Se a sua vida está um buraco fundo, eu vou descer lá no buraco fundo, onde tiver a situação, onde tiver acontecido, porque eu sou especialista em resolver buraco fundo. Quando terminou a conversa com ela, disse: pode ir, mulher. Ela foi para a cidade e anunciou tudo o que ele tinha feito. E todo mundo daquela cidade creu por causa do testemunho daquela mulher. O amor de Jesus é impressionante. Porque eu teria escolhido Mical, mas ele não escolheu por resultado, ele escolheu por amor. Se eu sair desse culto na certeza que Jesus me ama, eu já ganhei um ano. Eu vou descobrir que eu não tenho que descobrir tantas coisas sobre resultados, mas eu tenho que descobrir só uma coisa: Jesus me ama. Isso envergonha Satanás, o inferno, o buraco fundo, parente difícil, colisão com as trevas, gente que trai, calúnias, difamações, estruturas difíceis, casamento que se arrasta, filhos que estão dando problema, falta de dinheiro, doença. Qualquer coisa se resolve numa certeza: Jesus me ama, e isso é mais do que suficiente. Se eu precisar mais de alguma coisa no seu amor de Jesus, Deus guarde, Senhor, que ele seja um pastor. Com essa velocidade toda ele vai salvar muita vida. Samuel, nunca ande assim, por favor. Se eu descobrir o amor que Jesus tem por mim, eu não vou esmolar mais as outras coisas. E o pior é que a gente tem que achar que Jesus tem que provar que nos ama se ele mudar o nosso marido, se ele mudar nossos filhos, se ele botar dinheiro na conta, se ele tirar o furúnculo, se ele resolver a celulite, aí Jesus me ama.
A única coisa que deveria provar o amor de Jesus por você foi o que ele fez na cruz. Mais nada. Jesus não tem que provar mais nada para você. Deixa eu dizer uma coisa a você: baixa a bola, porque tu está na casa do Pai. E na casa do Pai tem que ter correção. Na casa, quando vai para a casa do Pai da gente, que tem correção, não é verdade? Na casa do Pai a gente é corrigido, porque Pai ama e corrige porque ama. Se está sem correção é porque é bastardo. Casa do Pai tem correção. Deixa eu dizer uma correção da casa do Pai. Nessa noite o Senhor está dizendo: meu filho não tem que provar mais nada para você. Ele já provou. Morreu na cruz por você. E isso é mais do que suficiente. E o mais? E o mais? E o mais? Se Ele não poupou seu próprio filho e deu por você, quanto mais Ele não lhe dará todas as outras coisas com Ele. E o mais? E o mais? E o mais Ele fará. Se você tiver certeza que Jesus lhe ama, eu vou dizer a você: seus problemas estão resolvidos. Então você não veio hoje aqui para resolver seus problemas. Você veio aqui para descobrir que Jesus lhe ama. Você não veio aqui hoje procurando um prestador de serviços. Por favor, prestador de serviços. Aí ele diz: eu não sou prestador de serviços, eu sou um trabalhador. Eu sou CLT. Eu trabalho. E Jesus diz assim para a gente: eu também estou trabalhando porque meu pai trabalha. Mas Jesus, você é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e está precisando trabalhar? Ele diz: sim, porque trabalhar é amar. Trabalhar é adorar. Então eu vou amar trabalhar até morrer, até Ele me chamar, porque eu sei que meu trabalho do Senhor não é em vão, não é um peso, é um propósito. Então eu não vim para a igreja dos crentes para procurar um prestador de serviço. Eu vim na igreja dos crentes para encontrar um pai que me ama tanto que deu o seu filho, que me ama tanto que me deu o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos ama tanto que deu a igreja para a gente amar. E eu estou plenamente satisfeita em amar a igreja do Senhor e amar todos que Ele enviar, porque o Evangelho é uma história de amor desde o início. Deus amou o mundo e Jesus ama a igreja, como o homem deve amar a sua mulher, e a si mesmo se entregou por ela. Então, se Jesus amou a igreja, eu também vou amar a igreja, porque eu só posso provar Jesus que eu amo amando a sua mulher, que Ele vem buscar. Então eu estou envolvida numa história de amor, do início ao fim, tudo é amor. A escolha da samaritana, amor. A escolha de Pedro, amor. A escolha de Davi, amor. E quando faltou amor, ele desclassificou: sai, Saul. E se faltar amor, fecha para balanço, porque é tudo sobre amor. É tão mais leve fazer por amor. Tira o peso, tira as cobranças. Quando você está num ambiente que lhe amam, você não tem que provar nada. Quando você está num ambiente que você não tem certeza que as pessoas lhe amam, você tem que andar pisando em ovos. Meu Deus, se eu fizer alguma coisa errada, vão me jogar para fora, vão me despedir, vão me tratar mal, vão dizer que eu fiz tudo errado. Aí você fica andando em ovos. Meu Deus, mais uma reunião, dá um frio na barriga. Misericórdia. Sabe por quê? Porque os ambientes que falta amor tem acusação. Vocês querem perfeição, gente? Vocês querem uma igreja perfeita, uma pastora perfeita, um marido perfeito, um filho perfeito? Deixa eu dizer uma coisa a você: Satanás, Lúcifer, é o sinete da perfeição. Não tem gente que deu mais resultado do que Lúcifer. Gente, Lúcifer não caiu porque caiu a produção. Lúcifer não foi destituído por queda de produção. Ele era o sinete da perfeição. Ó, ISO 9000 para Lúcifer.
bateu todas as metas. Era o anjo da adoração, fazia as melhores músicas. Por isso que ele sabe fazer show até hoje. É o sinete da perfeição. O Senhor não está procurando perfeição. O Senhor está procurando oração, amor. Porque Lúcifer batia a meta, mas não tinha amor. Nunca teve e nunca terá. Cuidado para não procurar muito perfeição e começar a andar com ele. Porque eu quero andar, sabe com quem, gente? Com a samaritana no poço, com Pedro que errou. Quero andar com Jacó mancando. Quero andar com Davi. Eu quero andar com gente que erra, que é limitado, mas que ama. Se eu for com alguém para a guerra, eu não quero gente que sabe guerrear. Eu quero gente que sabe amar. Porque o que sabe guerrear, pode ser que no momento da trincheira ele decida que é melhor me deixar para trás, porque vai dar baixa. Mas se eu for com alguém que me ama, pode dar o que der, ele vai me arrastar junto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor Jesus, nos batiza com amor. Senhor Jesus, nessa noite, nos batiza com amor. Senhor, não nos enche de capacidade. Senhor, nós não viemos aqui em busca de poder, Senhor. Porque a igreja, muitos têm vindo à igreja em busca de poder, mas pouco tem se falado em buscar o amor. E o amor é o vínculo da perfeição. É o amor que nos constrói, é o amor que nos sustenta, é o amor que nos edifica, é o amor que faz a gente não desistir do marido difícil, do filho problemático, do drogado da rua. É o amor que não faz a gente desistir da igreja, do plano, da grande comissão, das nações, dos pecadores. É esse amor, Senhor. Então essa noite, Senhor, eu sei que há tantos cultos onde é liberado os dons, ativação de dons, mas nesse culto nós queremos ativar o amor. Ah, Senhor, se esse amor esfriou, aquece de novo. Se esse amor anda frio, Senhor, se a gente tem falado mais das nossas mesas e nossas casas de metas e de resultados, nós queremos essa semana contar histórias de amor. Nós queremos essa semana, Senhor, falar de amor. Nós queremos essa semana, Senhor, fazer declarações de amor. A tua palavra diz em Mateus 24:14 que nos últimos dias o amor esfriará. Mas nós queremos declarar que nos últimos dias essa casa vai ter um amor que esquenta. Nós profetizamos uma família 61 que está aquecida no amor. Nós queremos profetizar lares aquecidos em amor. Nós queremos profetizar, Senhor, lares aquecidos em amor, casamentos aquecidos em amor, Senhor. Aquece o que esfriou, Senhor. Aquece, Senhor, as nossas vidas, Pai. Que a gente seja conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. Que a marca do amor seja a marca, Senhor, principal das nossas vidas. É o amor.
enquanto eu faço o meu trabalho. Então, se o seu fundamento, família, não é... O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não envaidece, o amor não se comporta indecentemente, ele não busca os seus interesses. Vamos louvar a razão de estarmos aqui, a razão de amar por Ele. Só importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele. Sim, por amor, por amor. É por amor, com alegria. É uma honra. Dono dos meus dias, Ele virá.
amor e por alegria. É uma honra se gastar pelo Senhor. Essa não é uma história de metas. Essa não será uma história de resultados. Essa será uma história de amor. Eu relutei muito enquanto eu adorava, porque Deus falou algo no meu coração. E eu não sou muito de expor algumas situações. Eu procuro pregar sempre a palavra. Por isso que eu nunca continuei a minha vida pregando sobre meu testemunho. Um dia me perguntaram: seu testemunho é tão forte, por que você não prega? Porque eu estaria pregando o testemunho hoje. Deus fez tantas coisas maravilhosas. Mas é sobre você, fofinho. Me perdoe, mas é bom que sua mãe está aí. Você é filho de um grande empresário aqui de Recife. Todo mundo sabe disso, que seu pai teve iates, empresas, Rio, São Paulo, tantos lugares. Eu sei que muitas vezes você quis ser um empresário igual ao seu pai. Eu sei que muitas vezes você quis continuar o legado dele. Foi por isso que você levantou tantas torres nesse Nordeste. Você entende tanto de construção. Mas enquanto eu adorava aqui, Deus falou algo no meu coração que eu tenho que dizer a você, meu amor. Deus não queria um homem de negócio nessa igreja. Se Ele quisesse um empresário, Ele teria colocado. Ele queria um homem de coração. Ele queria um homem que amasse os mendigos do Marco Zero. Ele queria um homem que não visse e não medisse sacrifícios, limites para servir ao próximo. Ele queria um homem que, quando tivesse 2 meses de operado de coração, você entrasse num bote do bombeiro para salvar uma velhinha na enchente, e eu ficasse lá desesperada procurando você, porque você é minha preciosidade, você é meu amor. E você só tinha 2 meses de operado naquela cheia, e você foi buscar aquela velhinha. Deixa eu dizer uma coisa a você. Deus quer os empresários, e Ele vai levantar muitos empresários aqui para abençoar essa casa, porque não é nada demais o empresário abençoar a casa do Senhor, mas para governar a casa, Ele não quer um empresário. Ele não queria um homem de negócios. Por isso que Ele lhe tirou dos negócios do seu pai. Por isso que Ele tirou você. Ele queria um homem de coração, e você tem. E eu precisava te dizer isso hoje. Eu sei que você vai brigar comigo em casa, pai, mas minha sogra está aqui, que ela sabe o que eu estou dizendo, e sabe o homem que ela criou, e sabe o filho que ela teve. E eu queria pedir hoje à igreja, para que todos nós hoje fôssemos encharcados desse amor, porque Deus vai te usar como advogado, vai te usar como empresário, vai te usar como professor, vai te usar como mãe de família, como aquela que sabe fazer os bolos mais gostosos, o pão de queijo, tapioca. Deus vai nos usar, mas mais do que Deus quer fazer as coisas através de nós, Ele quer derramar o amor dEle, para que tudo que a gente faça saia carregado do amor dEle. Ele quer derramar o amor dEle em nossos corações, porque fazer todo mundo faz, mas fazer derramando o amor de Jesus, a gente vai ganhar a cidade, a gente vai ganhar as pessoas da nossa família. Porque você pode fazer um bolo, mas fazer um bolo derramando o amor de Jesus. Você pode botar a mesa, mas botar a mesa derramando o amor de Jesus. Aí o nível é outro, a régua é outra. Tudo suporto, tudo crê, e permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Senhor, sobre tudo que podemos dizer essa noite, batiza-nos com teu amor, Jesus. Nos enche desse amor. Rompe as barreiras da frieza espiritual. Rompe as barreiras, Senhor, de um povo que se move por resultados, e levanta um povo que se move por amor. Nos marca hoje, Pai, com DNA de amor. E até que 1 Coríntios 13 esteja escrito em nossos corações, nós não vamos parar de clamar, nós não vamos parar de orar, até que tudo o que mais importe seja o amor. Eu profetizo sobre a tua casa torrentes de amor essa semana. Eu profetizo no teu casamento torrentes de amor. Eu profetizo nessa igreja uma onda de amor, cobrindo uma multidão de pecados, cobrindo falhas, limitações, medos, angústia, depressão. Oh Senhor, o que cura depressão e desejo do suicídio não são pílulas,
pílulas é amor. O que cura um jovem nas drogas não é educação, é amor. O que cura crianças assustadas que foram abusadas não são técnicas de psicologia, mas é o amor. Por isso nós clamamos essa noite que este lugar seja encharcado do teu amor, em nome de Jesus. E a família diz: pode sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Vou começar a pregar porque eu não consegui pregar até agora. Cadê? Minha mãe, deixa eu contar uma coisa rapidinho para vocês aqui, enquanto eu procuro um negócio aqui rápido para compartilhar com vocês. Minha mãe teve um mês que meu irmão nasceu. Meu pai era muito intenso, sabe, gente? Minha mãe engravidou de novo. Então meu irmão tinha um mês quando minha mãe engravidou de Jorge Eduardo. Então tinha Jonatas com um mês e Jorge Eduardo na barriga da minha mãe, né? Depois de 6 anos é que eu cheguei, depois desses 2 colados. Acho que minha mãe ficou com trauma. E ela disse: meu Deus do céu. Então meu irmão queria muito ficar no colo da minha mãe. Minha mãe era muito magrinha. E aí todo mundo dizia: você não pode ficar em cima dela, porque você é pesado. E aí seu irmãozinho vai ficar aí esmagado, né? E minha mãe ensinou para meu irmão dizer assim: amor não pesa. Então lá em casa a gente aprendeu desde pequeno, todo mundo falar essa frase: amor não pesa. Então toda vez que dizia isso, dá muito trabalho, amor não pesa. Não carrega esse menino, vai dar problema na tua coluna, está muito pesado, amor não pesa. Então eu queria te encorajar essa semana a você olhar para sua esposa, lavar os pratos e dizer: amor não pesa. Você levar seu filho para a escola sem fazer uma lista de cobranças e dizer: amor não pesa. A gente trabalhar essa semana, a última semana da conferência, limpar, fazer mutirões aqui e dizer: amor não pesa. A você talvez cuidar de alguém que está se arrastando, porque amor não pesa. A cuidar de gente difícil, porque amor não pesa. Amém? Eu vou tirar os dízimos e ofertas agora, porque amor não pesa. Provérbios 3. É uma palavra para o dízimo, tá, gente? É a oferta. Assim, encerrou o culto aqui. E agora a gente vai cultuar nos dízimos e ofertas. A gente cultuou através de uma palavra de edificação. Agora a gente vai edificar a casa. A gente agora vai edificar a casa do Senhor. Porque não adianta a gente morar em casas apaneladas quando a casa do Senhor está precisando, né? Não que Deus esteja precisando. Deus não está precisando, porque Ele não tem crise. Mas nós somos verdadeiramente felizes quando somos coparticipantes, né? A gente é dizimista e ofertante, amém, mas eu sou empresário, eu posso dar mais. É uma honra dar mais. Eu nunca vi ninguém ficando pobre porque deu muito para o Senhor, porque abençoou. Porque na verdade não é quanto eu fico, não é quanto eu dou, é quanto eu tenho. Porque alguém que tem hoje aqui R$100 e der 90, deu muito. Mas se alguém tem aqui hoje R$1.000 e deu R$100, deu pouco. Então Deus não está olhando o quanto a gente deu, Ele está olhando o quanto a gente fica. Porque o quanto a gente fica fala mais do nosso coração do que quanto a gente dá. E dízimo é para o Antigo Testamento, não é para Novo. Porque no Novo Ele deixou livre. O dízimo é lei do Antigo Testamento, mas no Novo é graça. Então eu não me sinto fazendo uma lei, eu me sinto agraciado participando dessa obra, participando das coisas do Senhor. Então quanto mais eu tenho, mais eu fico alegre de dar. Quanto mais Deus me abençoa, mais eu quero frutificar. E muitas vezes Ele está nos abençoando para testar nosso coração. Ele está vendo onde está o meu coração. Então a maior área da gente se converter é em dízimos e ofertas. Porque isso trabalha com egoísmo, com a gratidão, né? Isso vai trabalhando com orgulho, trabalha tantas áreas das nossas vidas. Então é uma honra participar das coisas do Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Então primeiro,
Ofertar e dizimar é honrar a Deus. Primícias é primeiro, porque Jesus é as primícias de Deus. Ele é o primeiro que ressuscitou. Então Jesus é as nossas primícias. Então tudo que eu tenho é primícia para Deus. E gente, não adianta dizer que é só dinheiro. Tudo na minha vida tem que ser primícias para Deus. O meu melhor é para Ele. Minha melhor sandália, ganhar essa sandália, ó, eu vou dar para Deus. Eu não vou sair com ela para o shopping. Eu vou primeiro usar ela para o Senhor. Porque primeiro eu dou a Deus. Eu aprendi, sabe, gente, na congregacional pequena, lá em Vitória de Santo Antão, com a mãe crente, vó crente, bisavó crente, que a melhor roupa era para Jesus. E se eu não puder vir para a igreja com a roupa que eu uso, tem alguma coisa errada com a roupa que eu uso lá fora. Amém? Nem que a irmãzinha venha aqui e bote o brochinho, né? Então a gente honra a Deus com as primícias. Então você honra. Então se eu não dou, é porque eu não estou honrando a Ele. Porque uma vez que eu estou convertida, eu honro a Ele com tudo que eu tenho. O meu primeiro tempo da manhã é dele. Quando eu acordo, meu primeiro momento é com Ele. Até porque olhar celular faz mal, deixa você ansioso, desenvolve ansiedade, distúrbios. Sabia disso? Os seus olhos, tem coisas aqui que a luz do celular vai despertar em você coisas que vão gerar ansiedade. Até porque fazer isso é bom para o espírito, alma e corpo ficar íntegro e irrepreensível até a volta de Jesus. A minha primeira leitura é a Bíblia. A minha primeira pessoa que eu falo é com Jesus. E o meu dízimo e minha oferta é dele. Por quê? Porque eu estou honrando Ele com as minhas primícias. E qual é a consequência disso? Assim se encherão os teus celeiros de abundância, e os teus lagares romperão com vinho novo. Quer dizer, se eu honrar com as primícias, vai se encher e ter abundância. Acabou. É simples a matemática. Não tem uma coisa muito difícil. Não é demasiadamente difícil. É Bíblia. A gente faz o que a Bíblia manda, e a Bíblia diz que a gente vai ter o que a Bíblia diz que a gente vai ter. Honra ao Senhor com as tuas primícias, e Ele vai te dar em abundância. Então esse é o momento da gente se converter, colocar nossas ofertas, nosso dízimo no lugar certo, da maneira certa. A gente está no jejum de 21 dias, alguns vão entregar hoje, outros ainda estão terminando. E o que o jejum faz? Não muda Deus, muda minha carne. Bota minha carne no lugar, bota minhas emoções no lugar, minha vontade no lugar. Se eu não posso ficar sem comida, tem alguma coisa errada comigo, minha carne está controlando. Então minha carne é dominada quando eu jejuo. Então o jejum não muda nada, o jejum me muda. Porque na verdade Deus não quer mudar as coisas, Deus quer mudar você. Tem gente querendo que Deus mude isso, mude aquele, mude esse aqui, mude aquilo lá. E Deus está dizendo, eu vou mudar você, porque quando eu mudar você eu mudo tudo. Então o jejum põe a gente no prumo, bota a carne no prumo. E dízimo e oferta põe a nossa ambição no prumo, põe o nosso consumismo no prumo, põe a nossa voluntariedade no prumo. É porque hoje a gente vive dias que todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer ser Deus, todo mundo tem opinião, todo mundo Deus falou, né? Mas quando a gente volta para os primórdios da igreja, a gente entende que desde o princípio Deus se fez homem. Mas agora os homens querem se fazer Deus. Deus se fez homem, e os homens de agora querem se fazer Deus. O dízimo e a oferta é um grito de dependência de Deus. Eu dependo de Ti, Tu és meu provedor. Sobre esta palavra, eu queria hoje convidar vocês para a gente lançar nossas redes, dominando a nossa vontade, a nossa ansiedade, nossa compulsão por compras, nossa avareza, que a gente possa converter. Eu oro para que esse altar agora e esse ambiente seja repleto de generosidade e de unidade. Porque a Tua palavra, Senhor, diz em Atos 2, 42 a 44, que a igreja de Atos tinha tudo em comum. Eles estavam partindo pão em alegria, em comunhão. E no meio deles havia muitos milagres. Senhor, nós queremos, Pai, esse reflexo da igreja de Atos aqui. Essa comunhão de milagres, essa comunhão do sobrenatural, porque o coração deles, Pai, estava tão rendido a Ti. Eu quero lançar essa palavra sobre essa igreja. Eu quero essa noite lançar a palavra de Atos 2, 42 a 44, nessa casa que se chama Família 61, que tem esse chamado de Isaías 61. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua igreja, essa palavra de Atos 2, 42, que diz assim:
E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E sobreveio o temor a toda a alma, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham todas as coisas em comum. Senhor, nós queremos te honrar com as nossas primícias, porque sabemos que tu és poderoso para encher nossos celeiros, para que a realidade da igreja de Atos se manifeste nessa casa, que eles possam ter tudo em comum e que haja sinais e maravilhas em nosso meio, que possamos estar na comunhão do pão, no partir desse pão e no compartilhar, porque assim verdadeiramente estamos cumprindo a lei de Cristo. Eu convido você, meu irmão, para vencer a carne e depositar na casa do Senhor, em nome de Jesus.